Você sabe exatamente o que é o TDAH? Bom, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, muito se ouve falar nele. Mas será que nós sabemos exatamente do que se trata? Vamos entender juntos então? Bem, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e neurobiológico. Nós estamos falando, portanto, de duas condições que nos levam a compreender que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é uma dificuldade de ordem comportamental, mas que vem por uma questão orgânica, biológica. Muitas famílias e muitas pessoas se perguntam: se a casa fosse mais tranquila, essa criança seria menos agitada, se a gente colocar uma agenda, ela vai se organizar melhor. É claro que tudo isso contribui muito para a melhora das crianças e adolescentes que estão dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porém, nenhuma condição externa determina o transtorno, certo? Afinal de contas, se estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, significa que desde muito pequenininhas, essas crianças já nos trazem indícios e sinais de que esse transtorno está na vidinha delas. Considerando isso, nós vamos entender, por exemplo, que desde bebê, essas crianças vão ter um sono um pouco mais desregulado, um sono mais agitado. São crianças muito agitadas fisicamente. Então, elas andam rápido, elas falam rápido, porque o TDAH, criança com TDAH, é uma criança muito inteligente. O cérebro dessa criança é um cérebro muito preservado, pensando nessa constituição do coeficiente intelectual. Porém, faltam neurotransmissores. E é por isso que a gente considera o TDAH como um transtorno neurobiológico, ou seja, tem uma carga orgânica, um fundo orgânico para que ele aconteça. A falta de neurotransmissores da noradrenalina, ela vai trazer uma dificuldade na produção de recompensa. Então, eu quero dizer com essa questão da recompensa, com um exemplo, vou explicar para vocês. Então, por exemplo, uma criança que a gente diz: vai tomar banho e depois você continua brincando. Esse parar de brincar, ir tomar banho, mesmo que depois ela possa voltar a brincar, esse tempo do banho para essa criança parece tão longo, tão longo, tão longo, que ela entende como não valer a pena parar de brincar naquele momento para só continuar depois do banho. A falta da noradrenalina traz para essa criança, para esse adolescente, para esse indivíduo como um todo, uma necessidade de recompensas imediatas. Ela precisa o tempo inteiro sentir prazer. Então são crianças que precisam mexer em muitas coisas ao mesmo tempo, ou brincam muito pouco com cada jogo ou com cada brincadeira, mas os eletrônicos, esses aí, eles têm condições de passar horas e horas e horas. Uma das principais dúvidas é: por que meu filho parece tão desatento para algumas coisas, mas pro videogame ou pros vídeos do YouTube ele é ótimo, ele fica horas assistindo? Porque tanto os vídeos quanto os jogos eletrônicos trazem uma sensação de recompensa imediata. Ou seja, a cada conquista ali no videogame, a cada estrela que ele ganha, a cada fase que ele passa, a cada clique no controle, traz para essa criança a sensação da recompensa. O que, por exemplo, parar para tomar um banho não traz. Então, a falta da noradrenalina vai acarretar em muitas dificuldades comportamentais muitas vezes, porque essa criança vai ter dificuldade no cumprimento de regras. Então, entender tudo isso, entender que sim, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem um fundo orgânico, isso significa que essa criança não faz por mal. Ela não está sendo desobediente necessariamente, ou você mãe, você professor que lida com uma criança ou um adolescente com TDAH dentro da sala de aula ou dentro de casa, não significa que está faltando necessariamente regras e limites apenas. É a criança, é o adolescente que tem a dificuldade no cumprimento da demanda e da regra. E é por isso que nós adultos, nós pessoas de referência para essas crianças, precisamos de algo que eu chamaria de persistência. Precisamos ser persistentes em dar as regras, em cobrar as regras e, acima de tudo, em monitorar as regras. Quanto mais a criança com TDAH, o adolescente com TDAH, entender a nossa constância no cumprimento de regras, menos ele vai infringi-las. Afinal de contas, ele acaba sendo punido. Ninguém gosta de levar broncas o tempo inteiro, né? Então, quanto mais a gente monitora
agora, menos força essa desobediência ou esse comportamento que parece ser uma desobediência, ele tende a aparecer. Bem, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele não se apresenta em todas as crianças da mesma forma. Então nós temos 3 tipos de TDAH e cada um deles apresenta uma predominância. Então nós temos o TDAH que a criança vai ser mais desatenta, o TDAH que a criança vai ser mais hiperativa e impulsiva e o TDAH que a criança tem sim, portanto, os 2 sintomas a gente chama de TDAH misto, certo? Predominantemente misto. Em cada um dos seus subtipos, a criança apresenta uma dificuldade, portanto, necessita de uma demanda específica e uma intervenção específica também, seja em casa, seja na escola para aprender, seja nas tarefas de casa, ou seja nas tarefas inclusive de lazer, certo? Bom, considerando tudo isso, considerando o TDAH um transtorno do neurodesenvolvimento de ordem orgânica, parece que o TDAH então ele pode ser diagnosticado através de exames clínicos, mas não. O TDAH ele não pode ser diagnosticado através de exames de neuroimagem, por exemplo. O cérebro dessa criança ele está intacto, ele está preservado. Porém, nós temos sintomas clínicos, sintomas comportamentais dentro do cotidiano que nos revelam o TDAH. Então, não adiantará fazer qualquer exame de imagem para detectar o TDAH, certo? Quem é que pode fazer essa identificação é um médico neuropediatra. Antes de ir ao médico neuropediatra para fechar o diagnóstico, ele precisa saber das funções cognitivas dessa criança. Quanto está preservada as funções atencionais e executivas. Então, para isso, nós precisamos de uma avaliação neuropsicológica. A partir da avaliação neuropsicológica, nós vamos com a hipótese diagnóstica levantada, o neuropediatra fecha esse diagnóstico e aí todo o tratamento pode, portanto, ser iniciado. Então, fiquem atentos aos sinais e aos sintomas do TDAH dentro do cotidiano. O seu filho, o seu aluno tem dificuldade em se organizar, em se manter focado, em começar e terminar uma tarefa, em lembrar dos comandos que você dá frequentemente, em cumprir os horários. Todos esses sinais, eles vão trazendo para o nosso cotidiano alguns desgastes. E são estes desgastes que nos levam a achar que a criança está ou muito preguiçosa, ou não dá bola para a regra, ou está se opondo a cumprir aquela regra. Mas não, ela só está com dificuldade de se conectar à regra que foi dada ou aos limites que foram impostos. Então, você seja persistente e entenda que faltando neurotransmissores e faltando conceitos aí da neurobiologia nesse cérebro, essa criança vai ter mais dificuldade e ela vai precisar de você para ensiná-la. E eles podem aprender, eu garanto isso para vocês. Bom, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente encontra aí um tantão de mitos e verdades a respeito dele e eu quero dizer para vocês que aqui no nosso canal a gente vai trazer muitas informações a respeito do TDAH baseado na neurociência. Então, cuidado com as informações que a gente recebe por aí, que muitas vezes são equivocadas. Esse é um transtorno do neurodesenvolvimento e que merece toda a nossa atenção baseado na ciência. Fiquem ligadinhos aqui, que eu vou trazendo para vocês muitas novidades a respeito dele. Tá legal? Bem, se você gostou desse vídeo, se você acredita que alguém possa aprender junto com você através dele, então compartilha, deixa sua curtida aqui e vamos aprender juntos sobre TDAH e neurociência. Até a próxima!